Olá, bom dia. Patos de Minas tem agora 35 mortes por Covid-19, uma a mais que ontem, segundo o boletim epidemiológico de Minas Gerais desta terça-feira. Mas há divergência se comparado ao informe municipal. Em Minas Gerais foram registrados mais 73 óbitos em 24 horas. Além da Covid e da confusão de números, tem mais no 30 de hoje. Funcionários dos Correios iniciam greve nacional. CPI que investiga denúncias contra o secretário de Planejamento de Patos de Minas segue e tem novos desdobramentos. Família de jovem internada na UPA há 20 dias vive o drama da espera para transferência dela para o hospital especializado. Essas e outras informações agora. As doações de sangue caíram e o estoque de sangue no Hemocentro de Patos de Minas está pela metade. De novo, o órgão apela pela ajuda de voluntários. Rafael Ribeiro chega agora e conta quais tipos com maior baixa. Bom dia, Rafael. Pois é, se mesmo antes da pandemia já havia dificuldade de encontrar doadores de sangue em todo o estado de Minas Gerais, não só no estado, mas como em todo o Brasil, a dificuldade ficou ainda maior depois da pandemia. A redução até agora soma 50%. O estoque de bolsas de sangue aqui no Hemaminas de Patos de Minas está em baixa, por isso é importante que as pessoas venham fazer a doação. Mas lembrando que essa queda tem a ver com as mudanças que aconteceram depois do vírus, como por exemplo, antigamente as pessoas vinham de caravana e vinham com o ônibus cheio. Depois, com as regras, apenas 10 pessoas podem ocupar o ônibus. E aqui dentro também há mudanças com relação às salas de coleta. Tem o distanciamento social, não podem ficar muitas pessoas em uma mesma sala, e as cadeiras também, o distanciamento social entre as pessoas para evitar a disseminação do coronavírus. Eu conversei com o coordenador do Hemaminas, que disse como estão sendo feitos os atendimentos, inclusive agora também pela internet, para otimizar a vida das pessoas que querem ajudar o próximo. Acompanhe. A necessidade de adequação do serviço ou de todos os serviços de saúde para que se evite aglomeração, ela é um ponto que pode fazer com que haja disseminação de doenças. É aqui, nessa preocupação, reduziu-se a possibilidade de que as pessoas ficassem mais tempo aqui na unidade, aguardando para poder fazer a doação. Daí até o agendamento ter sido o agendamento via site do Hemaminas, para que as pessoas possam se programar para vir, que seria algo interessante para eles e evitaria a possibilidade de aglomeração. Esse é um primeiro ponto. A adequação que houve necessidade dentro das salas de coleta, onde se reduziu a metade a nossa capacidade de coleta simultânea, por conta também de se obedecer essa restrição, essa de isolamento, distanciamento social. A forma de disseminação, ela é esperada dentro do tipo de vírus e como ele faz o contágio, mas a mobilidade da população hoje, que é muito maior do que há alguns anos atrás, influencia a sua disseminação. O medo realmente é algo que acontece com relação a esse momento. Essa restrição de muitas pessoas não poderem sair das ruas, o comércio está fechado, isso é também uma limitação. E nós sofremos aqui, praticamente todos os centros de captação de doadores sofreu com essa questão do distanciamento. E as caravanas, elas agora estão tabeladas em um número máximo de pessoas que podem vir ao mesmo tempo de outras cidades, e isso impactou, isso reduziu o número de pessoas que pudessem vir para poder fazer a doação. Existe alguma limitação de alguns municípios, né? Pelo menos no início existiu mais uma dificuldade até de acesso, a mobilidade de sair e voltar a seus municípios nas cidades vizinhas. Isso realmente traz um grande problema, uma procura menor mesmo dos doadores para... Vem até o Hemocentro de Patos de Minas, de máscara, né, com os devidos cuidados, vai receber álcool em gel aqui na portaria e vai fazer então a ação, essa ajuda ao próximo. As imagens são do Daniel Soares, Rafael Ribeiro, direto para o 30 Minutos.
A seguir, a gente fala da previsão do tempo. E CPI, que investiga denúncias contra o secretário de Planejamento de Patos de Minas, tem novos desdobramentos. Agora, 11h35. Sobe e desce. Assim tem se comportado a temperatura nesse inverno no Alto Paranaíba e Noroeste. Nada de chuva, muito tempo seco e, por enquanto, calorão. Mas a temperatura deve cair a partir de sexta-feira na região. Veja só. A temperatura alta parece um disfarce para o inverno. A estação entra no último mês e, com a proximidade da primavera, vai esquentando mesmo. Mas no fim dessa semana, a temperatura, principalmente a mínima na região, deve despencar. Entretanto, será passageiro. Uma semana interessante porque nós já estamos sentindo um aquecimento nos dias à medida que nós caminhamos para o início da primavera em setembro. Só que até o próximo sábado nós devemos ter uma pequena queda de temperatura ainda para a temperatura mínima. Mas no geral nós já vamos ter a temperatura em ascensão. O importante é a gente entender que quem determina a temperatura do planeta são os oceanos, né? E agora nós estamos tendo um fenômeno interessante que é o início de uma laninha que esfria um pouco as águas do Oceano Pacífico, que é a maior massa de água que nós temos no planeta inteiro. Então, dessa forma, nós não devemos ter frentes muito quentes na nossa região por causa desse fenômeno. Mas com o passar do tempo, a própria atmosfera vai aquecendo uma massa de ar, essa massa de ar vai ficando com baixa umidade e nós vamos ter uma sensação térmica mais elevada. O que preocupa mesmo é o tempo seco e, pelo jeito, vai continuar. E que é preocupante a baixa umidade relativa do ar, que devemos ter uma previsão pequena de chuva aí para o início de setembro, mas coisa muito pouca, e depois somente outubro. Então nesse intervalo aí a gente tem que tomar muito cuidado com a umidade relativa do ar. A CPI instaurada na Câmara Municipal de Patos de Minas, que apura denúncias contra o secretário de Planejamento da cidade, Júlio César de Castro Fonseca, vai continuar. Agora vai investigar se houve participação de servidores do município. As denúncias surgiram depois que um empresário do ramo imobiliário resolveu denunciar possíveis arbitrariedades cometidas pelo então secretário de Planejamento de Patos de Minas, Júlio César de Castro Fonseca. Na denúncia, o empresário apontou que obteve em setembro de 2016, junto à administração municipal, alvará para a construção de 2 prédios, mas que quando tentou renovar a licença para dar sequência aos empreendimentos, o secretário Júlio César de Castro, agindo de maneira ilegal e em abuso de poder, se negou em dar a renovação. Ainda sobre denúncias contra Júlio, foi encaminhado material para o Ministério Público, intitulado como queixa-crime, que acusa o secretário de desrespeitar, perseguir e humilhar todo o segmento produtivo da incorporação, construção e engenharia, citando que isso estaria beneficiando pessoas do seu interesse. Em uma reunião realizada na tarde desta segunda-feira, vereadores que fazem parte da comissão aprovaram a continuação das investigações, inclusive com novas denúncias de servidores públicos que trabalham com o atual secretário, que dizem que ele agia sim de maneira arbitrária. Na reunião desta segunda-feira, também foi incluída a denúncia sobre a compra de um terreno na Avenida Marabá por um valor muito menor do que o avaliado por especialistas. Segundo o relator da CPI, David Bala, o documento agora será entregue para o Ministério Público e Poder Executivo. O vereador pede ao prefeito a exoneração de Júlio César do cargo como secretário. Até agora, Júlio César continua reafirmando que a secretaria cumpre rigorosamente a lei, informando que o caso está na Justiça e que aguarda por uma definição. A respeito dos outros questionamentos, ele disse que desafia os autores que não se identificaram a apresentar provas sobre o suposto beneficiamento do empreendedor citado no texto. Depois do intervalo, como fazer o cadastramento para vagas na educação infantil em Patos de Minas. E sobe o número de mortes por Covid na cidade. Agora, 11h42.
Começou o cadastramento escolar para vagas na educação infantil de Patos de Minas. E tiramos todas as dúvidas dos responsáveis agora com a secretária de Educação do município, Fabiana Ferreira dos Santos. Bom dia, secretária. Quem deve fazer o cadastramento? Bom dia. Então, deve fazer o cadastramento todos os responsáveis por crianças com idade entre 0 e 5 anos, ou seja, crianças que vão ingressar na educação infantil da rede pública municipal. E quem não fizer, perde a vaga? É muito importante que todos os interessados, que todos os pais e responsáveis façam sim o cadastro das crianças nesse momento, neste mês de agosto, porque somente assim nós poderemos, rede pública municipal, organizar a demanda para ofertar atendimento adequado, próximo da residência, em 2021. E como fazer aí o cadastramento? O cadastramento é realizado todos os anos, então todos os anos no mês de agosto, esse procedimento ele é encaminhado, mas devido à pandemia, para evitar as aglomerações, nesse ano há então uma novidade, e a expectativa é que as pessoas de fato utilizem o endereço eletrônico do portal Educação, educação.patosdeminas.mg.gov.br. Nesse endereço eletrônico, então, existe um formulário que, preenchido e enviado, então, dá a possibilidade de ingresso na educação infantil da rede municipal em 2021. E falando aí em cadastramento, como que vai funcionar o calendário da reposição de aulas, né, de 2020? Já estão de olho aí no 2021? Ainda é um momento de muitas incertezas. Como nós não temos ainda uma data provável de retorno das atividades presenciais, ainda é prematuro falar sobre reposição e sobre novo calendário. Mas nós estamos atentos com comissões que trabalham todos os dias para que, em tempo, nós possamos, então, dar essas respostas para a comunidade escolar do nosso município. E como tirar aí as dúvidas, né, para os pais responsáveis dessas crianças? Em caso de dúvidas para a realização do cadastro escolar, as pessoas podem então telefonar para a Secretaria Municipal de Educação 3822-9661. Então, esse é o principal canal. Mas no nosso portal Educação também existe o Fale Conosco. Então, é muito fácil o envio de mensagens e as respostas também são encaminhadas a todas as pessoas que nos procuram. Fabiana, muito obrigada pela sua participação. Agradeço a possibilidade de divulgação e peço novamente que as famílias fiquem atentas e divulguem, porque o cadastro ele acontece então de ontem, 17 de agosto, até 30 de setembro. Minas tem agora 35 mortes de Covid-19, uma a mais que ontem, segundo o boletim epidemiológico de Minas desta terça-feira. Em Minas Gerais foram registrados mais 73 óbitos em 24 horas. Minas Gerais agora tem 4.306 mortes por Covid-19. O número de infectados aumentou 2.072 em um dia e soma agora 177.787. Desses, 144.132 se recuperaram. 29.349 pessoas estão em acompanhamento, internadas ou em isolamento. Outro dado informado no boletim estadual desta terça-feira são as mortes em decorrência da Covid nos municípios. Em Patos de Minas, por exemplo, são 35 agora, uma a mais que o informe desta segunda-feira. Mas, segundo o boletim municipal, até ontem, Patos de Minas havia registrado 32 mortes. A assessoria do município disse haver questionado a Secretaria de Saúde do Estado sobre a informação. Outra divergência é com relação aos infectados. No boletim municipal de segunda foram informados 1.596 casos. Já no informe do Estado desta terça-feira, aparecem 1.560 confirmações.
Uma confusão de números e seguem as divergências. Nós falamos com o responsável pelos registros de casos da Secretaria de Saúde de Patos de Minas, Erivaldo Rodrigues, que disse que fará uma análise detalhada nos números informados pelo Estado, para que, se for o caso, reclamar as divergências ou atualizar os números no boletim municipal. Ainda hoje a gente fala sobre a greve dos Correios e o drama de uma jovem internada na UPA que precisa ser transferida imediatamente para o hospital especializado. Agora, 11h51. Sorriso bonito é com quem entende do assunto. Oral Sim Patos de Minas. A doutora Laira explica como você pode ganhar saúde e autoestima cuidando dos dentes. Doutora, tem horário especial aí para quem deseja fazer implantes? Bom dia. Bom dia a todos, em especial os nossos pacientes que sempre nos acompanham por aqui. É isso mesmo, nós reservamos horários especiais para você que está me vendo agora e precisa realizar o seu tratamento com implantes dentários. Não dá mais para sofrer com a falta de dente, para não comer o que você gosta, para ficar com vergonha do seu sorriso. Então, essa é a grande oportunidade que você esperava para realizar o seu tratamento com implantes dentários, tá? Então, essa semana todinha, até sexta-feira, estamos com horários reservados na nossa agenda para pacientes que desejam se livrar da dentadura, da ponte móvel, da falta de dentes. Então, você que está me vendo aí agora, que vai almoçar agora, já está almoçando, tá? Está precisando de realizar o seu tratamento com implantes dentários? Ligue agora. Atenção, para essa semana eu ainda tenho 10 vagas, somente 10 vagas. Então, para você ligar, pega agora o telefone, tá? Ou o celular, que eu vou deixar o número do telefone da clínica e vou deixar também o número do WhatsApp. Então, vamos lá. Número da clínica, 3812-4300. Pode ligar lá agora, que a Stephanie e a Daiane estão esperando a sua ligação, tá? 3812-4300 ou pelo WhatsApp 349-9860-4300. Repetindo, 99860-4300. Então, se você ligou e deu ocupado, não preocupa, manda o WhatsApp que nós vamos responder todo mundo. Mas lembrando que são somente os 10 primeiros, porque nós só temos 10 horários, então as vagas são limitadas, tá bom? Ligue agora, 3812-4300. É isso aí, doutora. E reforçando aí para esses pacientes, onde fica a Oral Sim? Isso mesmo, na Avenida Brasil 981, centro, de frente com a Unimed, do ladinho aí da ORT, tem estacionamento na porta. Então, para de dar desculpa para não conquistar o seu sonho dos implantes dentários, porque chegou a sua vez e a sua hora. Muito obrigada, doutora. Até a próxima semana. Até a próxima, até terça que vem. Um grande abraço. Pelo menos 100 trabalhadores dos Correios aderiram à greve nacional iniciada nesta terça-feira. São 3 reivindicações principais e a Tassiana Bernardes chega agora com os detalhes. Bom dia, Tassiana. É pela manutenção do acordo coletivo que foi feito ano passado, onde nós não íamos perder e nem ganhar. E o Correio, a direção dos Correios neste ano resolveu tirar, descumprindo o nosso acordo coletivo. Então, nossa luta é pela manutenção do acordo coletivo. Foram cerca de 70 cláusulas que vocês haviam conquistado não só ao longo desse acordo, mas ao longo dos anos, que foram retiradas. O que foi cortado de vocês já? Já foi cortado parte do ticket de alimentação e também foi cortado parte do nosso abono de férias. Nós todos aqui somos pais de família, né? O que tem menos tempo de correio aqui tem 8 anos. E isso já faz parte do nosso salário, né? E o Correio simplesmente está tirando, com a justificativa que o Correio está em crise. Mas nós sabemos que durante a pandemia, o lucro do Correio cresceu. E cresceu em torno de 30% as encomendas. O Correio só cresceu e só tende a crescer. E vem com essa palavra, com essa conversinha, não, nós estamos no prejuízo. Não, é mentira, né? Eles estão querendo fazer o funcionário de bobo, e nós não somos bobos. Estamos em greve em tempo indeterminado até a direção do Correio se manifestar ao nosso favor. É o que nós queremos, nós estamos lutando, né, para manter os direitos conquistados durante o ano, né, e
tentar prosseguir. De acordo com a federação, essa greve acontece em todo o país e por tempo indeterminado. É com você aí no estúdio, Isis. Obrigada, Tassiana. Daqui a pouco no programa Gui Boaventura vocês vão acompanhar mais detalhes da greve dos Correios. E daqui a pouco também eu converso com o Gui sobre o drama dessa jovem de 18 anos que precisa aí da transferência. E hoje, às 18 horas, no programa Mais Saúde com a Gabriela Queiroz, assuntos importantes como cuidados e tratamentos para labirintite e trombose. E também sobre riscos da gravidez na adolescência. Fiquem ligados na programação da NTV. Assista pelo canal 8.1, pelo site ntv.tv.br, pelas redes sociais, Facebook e @NTV Patos de Minas. O 30 Minutos fica por aqui. Mais notícias no nosso portal Patos Já, na nossa programação. E agora com o Gui Boaventura, que já está aqui ao meu lado. Muito boa tarde, Gui, tudo bem? Olá, Isis. Posso ligar? Você estava mudo, não, Gui? Você já imaginou que se você ligar o microfone, fala direitinho? Você já prestou atenção nisso? Não? Agora a gente está vivenciando isso aí. Tudo bem, Gui? Tudo bem. Você está muito elegante hoje. Tudo bem. Você também está sempre elegante, né? Obrigada, Gui. Você está sempre linda. Obrigada. Não, agora ele exagerou. Mas o que nós temos aí para a gente... para falarmos nessa nossa transição? Você falou que conversa com o Gui Boaventura a respeito disso. Estou aqui para a gente bater papo. É sobre a situação da jovem, né, que a gente até fez uma matéria com ela ontem, pedindo transferência. Aí a jovem de 18 anos, que ela está internada há quase 20 dias na UPA, aguardando transferência para um hospital. A gente conversou com a família, ela já perdeu aí cerca de 30 quilos e precisa urgentemente de um tratamento em hospital. Eu acho que essa matéria deve ir até no seu programa hoje, né, Gui? Só pra gente falar que ela não foi no 30, mas daqui a pouco o pessoal vai conferir aí no seu programa, né, Gui? Olha, Isis, essa é a nossa triste realidade, sabe? Nós ficamos aqui por alimentando uma briga por hospital, sabe, por credenciamento de hospital, como nós estamos alimentando, claro que é o nosso trabalho, é a nossa obrigação fomentar essas discussões, mas em relação à questão do Hospital São Lucas, por que não se resolve essa questão até hoje? Por que não se resolve nunca essa questão? Por que não se toma uma providência? Ali é a fome com a vontade de comer. Você já ouviu falar nisso? Sim. Fome com vontade de comer. Porque aí é o seguinte, o Hospital São Lucas precisa entrar nos eixos. Ele precisa se recuperar. Tem pendenga judicial, tem pendenga de tudo quanto é jeito lá, e o proprietário está disposto a negociar. Por que não se negocia isso aí com o município e o município assume e teríamos aqui um hospital municipal? Isso aqui é uma coisa, né, que nós temos mais necessidade aqui do que um hospital municipal. Diga. E ninguém fala nisso, sabe? Ninguém fala nisso. Condição para termos um hospital municipal hoje, ela é uma condição viável, uma negociação com esse hospital, com o Hospital São Lucas. Mas ninguém dá o primeiro passo, sabe? Fica uma briguinha de jogo de empurra aqui, empurra ali, e não se resolve. E as pessoas padecendo desse jeito. Essa deve ser a enésima matéria que a gente coloca de gente que precisa transferir para um hospital, que está na UPA, que está no posto, que não está não sei aonde, precisa transferir e não transfere. Eu mesma já perdi a conta de quantas já marquei, quantas reclamações nós já recebemos de pessoas que estão na UPA, porque a UPA é para o primeiro atendimento, né? Depois disso, constatada aí a gravidade, precisa de um hospital. E somente o regional não dá conta do recado, porque ele não é só para Patos, né? É para a região toda. Então, realmente, um hospital municipal, São Lucas, ele faz uma falta imensa, porque não é todo mundo que tem condição. Eu citei o Hospital São Lucas como uma opção, né? Qual é a outra opção? É o que está pronto lá. Mas qual que é uma outra opção? Construir um hospital municipal aqui. Qual que é mais caro? Construir um hospital municipal. Qual que é o mais barato? Comprar o Hospital São Lucas.
negociar com o Hospital São Lucas, e não é comprar não é negociar o Hospital São Lucas para os 33 municípios do consórcio, não. É negociar o Hospital São Lucas para o município de Patos de Minas. Ah, Gui, mas se chegar um doente lá da coisa, isso é outra coisa. O problema é você ter a obrigação de, sabe, de estar aberto, de fazer reservas para outros 32 municípios. Isso precisa resolver aqui em Patos de Minas. Isso precisa ter andamento. Nós sabemos que nós precisamos de um hospital. Ah, mas nós temos o hospital regional. Temos o hospital regional, coisa nenhuma. Um consórcio com 33 municípios tem um hospital regional. Sim. E aí a gente fica nesse jogo de empurra-empurra e ninguém resolve, ninguém toma nenhuma providência, sabe? E aí você vai conversar com algum... Não, eu já arrumei, esse ano eu já arrumei 800 mil reais para o hospital regional, e daí? E daí que arrumou? Não, pegou dinheiro de um lugar, do bolso público, e indicou o hospital regional. Sabe por quê, Oísis? Por quê? Porque o governador, o prefeito, o presidente da República, seja lá quem for que está num cargo administrativo, faz política com o nosso dinheiro. Não aplica em prioridade. Você lá na sua casa tem as prioridades. Eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a energia, eu tenho que pagar a água, eu tenho que fazer a compra no supermercado, e aí eu tenho que pôr gasolina no carro. Não, se não sobrar dinheiro para colocar a gasolina no carro, eu vou de transporte público. É a pé. Porque eu não posso gastar o dinheiro do aluguel, eu não posso gastar o dinheiro da luz, da água, com gasolina, com ir para o barzinho, porque se vai faltar lá, e aí eles cortam. Coisas supérfluas, né? A gente já pode... Não, eu não diria que é supérfluo. Eu diria que é menos importante numa escala, porque você fala assim, eu tenho que ir para... Claro que você tem que ir para o barzinho. Se você gosta, tem que ir para o barzinho, tem que comer o churrasquinho, tem que ir para o teatro, tem que ir para o cinema, tem que ir para o campo de futebol, tem que fazer... Essas coisas são essenciais para a vida também. Agora, numa escala de prioridade, ela não é uma questão de sobrevivência, né? Então, aí os prefeitos, governadores, presidentes, os executivos do Brasil fazem política e politicagem, acima de tudo, com o nosso dinheiro. Não me provoque porque eu falo. Ainda bem que você fala, ainda bem que a gente tem alguém aqui que fale, né? Tenho certeza que a população, o pessoal que está assistindo, concorda. Ainda bem que temos você aqui para falar realmente. Eu acho que deve, porque é a partir daí que a gente vê resultados. Muito bem. Só isso? Vou embora. Então tá bom. Amanhã a gente se encontra aqui de novo. Tá bom, Gui. Um abraço para você.